Um grande abraço em todos, sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Já estamos na hora. Hoje a gente tem que começar e terminar meio na hora certa, porque a gente tem depois outros compromissos também, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece para darmos início. Senhor Jesus, abençoa a nossa manhã, que nós possamos ter um excelente dia e possamos dar sequência a essa semana que está sendo e será abençoada, porque estamos de boa vontade, estamos com pensamento positivo, estamos acreditando na ajuda que recebemos todos os dias e nos potenciais que temos para nos melhorar. Então, auxilia-nos, Senhor, a mantermos a nossa fé, a nossa determinação, a mantermos o nosso compromisso com o bem e ajuda-nos a enxergar os melhores caminhos a cada dia, as melhores decisões, para que, inspirando-nos, possamos captar essas intuições do alto e seguirmos adiante, resolutos e com paz no nosso coração. Pedimos as suas bênçãos para todos que estão neste momento conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, que recaiam sobre todos esse fluxo energético de amor, de paz, para que todos possamos nos sentir envoltos nessas vibrações harmoniosas, curativas, revigorantes. E abençoa também, Senhor, todos que estão com os nomes na área de texto, todos que estão padecendo dificuldades maiores, que possam ser amparados e possam ser tratados pela tua misericórdia. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, tá? Nós temos estudos todas as noites, né? Da segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas, mas também agora de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Quarta-feira a gente está realizando o estudo do livro Céu Azul, do espírito César Augusto Meleiro, que é um rapaz que morava na cidade onde eu morei, no Paraná, Rolândia, no Paraná. E o César, cheguei a conhecê-lo, conheci muito a família dele, né, o irmão mais velho dele, jogava vôlei junto com o irmão mais velho dele, os pais que a gente conviveu, né, durante muito tempo na Casa Espírita, na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Então, é o livro sobre o César, né, o câncer que ele teve, que se espalhou pelo corpo em poucos meses. Esse é um livro que já tem em torno de 30 anos, mais ou menos, pessoal. Então, essa história aqui, ela ocorreu há uns 30 anos aproximadamente atrás, tá? E o César, em poucos meses, ele tinha 19 anos aproximadamente, ele veio a desencarnar com câncer e ele conta a história dele, da chegada ao plano espiritual, adaptação, porque ele era um jovem, então junto com os outros jovens, tá? A médium que recebeu o livro foi minha mãe, né, a Célia Xavier de Camargo. Ela tem 20 e tantos livros já editados, né? E o Céu Azul foi um dos primeiros, né? Existiram quatro do Jesus Gonçalves, não, três do Jesus Gonçalves, os primeiros. Também o Perante Deus, do Eric, Mamãe Estou Aqui, do Marcelo. E o Céu Azul, tá? Então foi um dos primeiros, né, de todo o trabalho que ela fez, tá? E então vamos dar sequência, né? Nós estamos no capítulo 7 hoje, porque o César ele foi apresentado após ele se recuperar no hospital lá em Céu Azul, que é uma cidade, uma pequena cidade, né? É, que fica uma região intermediária também, né? Não é uma região muito elevada, mas também não é uma região tão próxima da Terra, né? Uma região intermediária. E
Após ele ficar algum tempo no hospital, ele se recuperando, né? Porque ele morreu com câncer, né? E traz no perispírito ainda os problemas, né? Os desajustes que ele viveu na matéria. Então vai se acostumando devagarzinho, né? A vida nova e vai se recuperando, né? E aí ele foi apresentado ao ambiente onde ele iria morar, que é o abrigo dos descamisados, né? Que é uma referência apenas à situação de indigência espiritual que a gente costuma chegar à vida espiritual, né? Por isso os descamisados aí, né? Porque é a situação de indigência que normalmente a gente chega, né? Por falta de preparo, por falta de formação religiosa, né? De preocupação moral com a vida, né? Então, e aí ele, né, todos os jovens lá estavam aguardando ele, uma festa surpresa, foi o que a gente conversou na semana passada, né? Então, aí ele conversou com os jovens lá e foi um ambiente muito alegre, né? Aí continuando, né? A partir daí. Então, capítulo 7 voltando a ser estudante. Lembrando que é um estudo interativo, pessoal, aí vocês fiquem à vontade aí, viu? Para perguntar. É uma história que a gente participou também. A gente conhece alguns detalhes a mais do que está escrito aqui, então alguma coisa a gente pode acrescentar, tá? Qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Voltando a ser estudante. Assim teve início a minha nova vida. Um mundo diferente, cheio de surpresas a cada passo. Tudo era aprendizado na espiritualidade e não me cansava de admirar as novas condições da vida a que fora chamado a integrar, né? Então deve ser bem interessante mesmo chegar no plano espiritual, né? E embora as leituras que ele tenha feito quando estava doente, né? Ele leu André Luiz, ele leu obras espíritas e tal, mas deve ser muito diferente, né? A gente estar ali vivendo mesmo no plano espiritual e conhecendo os detalhes ali, né? Se adaptando, deve ser uma experiência fantástica, né? Então tudo é novidade, né? E novidade boa, né? Ainda bem. Reconheci que, apesar das informações que trouxeram na bagagem e que muito me auxiliaram, ainda assim a diferença era muito grande. É o que a gente estava falando, né? Embora ele tenha trazido informações na bagagem dele, a vivência ali era muito diferente. A diferença era muito grande, né? Até porque os espíritos eles não puderam falar muita coisa. Até porque é, nós somos muito fáceis de deslumbrarmos. Nos deslumbrar. A gente se deslumbra muito facilmente. E é um dos maiores perigos que existe, é o deslumbramento, mesmo a respeito das coisas espirituais. É um cuidado que os espíritos amigos têm, muito grande, de dosar as informações que nos chegam para evitar esse deslumbramento. Tem pessoas que já gostam muito das coisas muito fantásticas, né? Das coisas muito fantasiosas, então eles não gostam de atiçar muito esse campo, né? Eles descrevem o ambiente, falam alguma coisa, mas sem muita novidade, assim, sem muita coisa diferente, justamente para não dar muita asas à imaginação e a pessoa se deslumbrar muito, né? Só que o César, vendo ali a realidade, vendo como é diferente, né? Então, realmente deve perceber, né, de uma forma mais integral como é viver na vida espiritual. Deve ser bem diferente mesmo, né? Por mais informação que a gente tenha aqui na matéria, né? O Ailton colocou isso, me lembra o ditado da teoria e prática, né? Exatamente, né? A teoria na prática é outra, né? É assim que fala. Não que negue a teoria, né? Mas é que acrescenta muito, né? A vivência prática ali acrescenta muito, né? E corrige até algumas questões, né? Que aqui na Terra, às vezes, a gente não tinha alguns conceitos que a gente não tinha muito claros, né? A distância entre o conhecimento e a vivência é expressiva. E a realidade nos mostra, na prática, que não se sabia absolutamente nada. Aí, né? Que o Ailton estava falando. Então é verdade, né? A gente aqui, a gente tem que ter muita humildade
um trato com a espiritualidade, porque realmente acredito que nós não saibamos nada. É o que ele falou aqui. Na prática, quando a gente estiver no plano espiritual, a gente vai ver que a gente não sabia nada. Aqui dá a impressão que a gente sabe alguma coisa, porque a gente lê os livros tal, e estuda em grupo, dá a impressão que a gente está sabendo muita coisa. Mas a gente tem que ter a clareza que é muito pouco, muito, muito, muito pouco, diante do que a gente vai encontrar na vida espiritual. É muito pouco. Mas já é coisa, já é algo importante para nós. Tanto que nos faz bem. E nós devemos estudar, mesmo sendo pouco, é o pouco que nós podemos. É o alimento, né? Que o nenenzinho consegue digerir. Nós estamos engatinhando ainda nesse conhecimento, nessa vivência espiritual, né, pessoal? Então, mas é uma coisa que já nos faz muito bem, né? Aos poucos fui me adaptando e fortalecendo. O organismo espiritual estava bastante desgastado, necessitando de terapias de reconstrução, se assim posso me expressar, né? Então, você vê que ele ainda estava se recuperando, o perispírito ainda estava muito desgastado da vivência material que ele teve, da doença prolongada que ele teve, o organismo espiritual estava bastante desgastado. Isso aqui é uma coisa importante, né? Precisando de terapias, né? Terapias de reconstrução. Ah, Alexandre, eu achei que não tinha nada a ver o perispírito, o corpo físico, depois da morte a gente se livrava de tudo, doenças. Tá? Sim, com o tempo. Com o tempo a gente vai se libertando das impressões mais fortes da matéria, né, dos elementos mais pesados da matéria, das doenças, das necessidades materiais. Sim, com o tempo nós vamos realmente fazendo isso, né? Só que é passo a passo, né? Então ele está dizendo, ó, eu precisava de terapias de reconstrução. Isso, pessoal, nós podemos ajudar muito a nós mesmos através da mentalização positiva, através da mentalização da saúde, mesmo passando por processos de limitação de movimento, processos de patologias diversas, quaisquer patologias, mesmo que não haja cura aqui na matéria, mesmo que a gente tenha que conviver décadas com determinado problema, se nós formos ao mesmo tempo mentalizando a cura, mentalizando a saúde, mentalizando a luz nos envolvendo, nós já estaremos nos preparando, mesmo em vida material, para a vida espiritual. Porque frequentemente o corpo ele não vai modificar na sua estrutura. Muitas vezes a doença ela não vai se modificar na sua estrutura. Determinadas doenças, né? Determinados desajustes. Alguns sim podem ter grande melhora, outros não. Mas como a gente não sabe, melhor a gente mentalizar a saúde, melhor a gente mentalizar a luz nos envolvendo, nos imaginar saudáveis, sorridentes, felizes, realizados, satisfeitos, num ambiente de paz, né? Porque aí nós já vamos, nós podemos estar com o corpo com dificuldade, mas a alma, o perispírito, ele já está se reconstruindo. E inclusive quando a gente vier a desencarnar, muito desse processo já vai ter sido superado. Porque durante os últimos anos a gente já foi mentalizando, já foi, né, se ajudando, né? Através da vontade, né? Ana Espina, Alexandre, fazer atividade física é importante? É. Para quem tem condição de fazer, condição que eu digo orgânica, né? Quem tem a possibilidade ainda de fazer, é importante. Porque elimina os miasmas, né? As energias deletérias que a gente acaba acumulando nos centros energéticos, os meridianos, né? Desbloqueia as energias que percorrem o nosso corpo, né? O aliviar as tensões, isso ajuda muito para a saúde, para o fluxo energético, inclusive para o equilíbrio emocional, né? Então é muito importante, né? Quem puder,
Uma atividade moderada, não precisa exagerar, não precisa forçar demais. Né? Os estudos demonstram que a atividade moderada é a melhor para você vencer estresse, né? Você acaba não tendo desgastes maiores e também não fica parado. Então, uma atividade moderada é muito importante, tá? Certo? E a oxigenação, ela é extremamente importante. Oxigenação, o oxigênio, ele continua sendo no perispírito um dos elementos mais importantes. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, esses gases, né? No perispírito, inclusive, a Joana de Ângeles fala, né? Que acima de tudo a respiração. Né? Muito da nossa saúde, muito do nosso equilíbrio psicofísico aqui na matéria está relacionado com a respiração. Tá? Técnicas respiratórias, né? Eu fiz muito tempo, eu fiz yoga, né? Então você tem os pranayamas, né? Que são as técnicas respiratórias do yoga, mas tem outras vertentes e outras possibilidades, né? Mas os exercícios respiratórios eles são extremamente importantes para o equilíbrio psicofísico, até pelo ajustamento perispírito-corpo, entendeu? Então é muito importante, né? E na atividade física a respiração ela é bastante ativada, né? Vamos dizer assim, tá? Certo? Vamos lá, né? Por alguns dias ainda permaneci em repouso, recebendo visitas de pessoas amigas e parentes. Após me sentir mais bem disposto, passei a acompanhar os companheiros em algumas atividades, como passeios e palestras. Né? Vez por outra, tinha recaídas, ocasiões em que retomava o leito, em virtude dos apelos familiares encarnados e que me atingiam vibratoriamente, causando inquietação, angústia e mal-estar. Veja bem, aqui ele já estava fora do hospital, já estava na casa lá no abrigo, junto com alguns jovens, né? Saía de vez em quando para recebia visitas de amigos, parentes, às vezes saía, né, para algumas atividades, passeios, palestras, tal, né? E vez por outra, ele ainda tinha recaídas. Olha que interessante. Vez por outra, ele ainda tinha recaídas. Quer dizer, já estava num passo mais adiantado já da recuperação, mas ele tinha recaídas. Ocasiões em que retomava o leito. E por que disso, né? Porque ainda frágil, se adaptando, ele recebeu o impacto das vibrações dos familiares encarnados, que atingiam ele lá no plano espiritual. Achando, mas ele não tinha proteção lá, ele não estava numa cidade iluminada, um ambiente bom. Como é que essas energias atingem? Porque nós temos ligações com essas pessoas, nós temos ligações muito profundas com aqueles que nós deixamos na Terra. Nós temos essa sintonia, ela é livre, né? E a energia daqueles a quem amamos, de certo modo, nos atingem, principalmente quando a gente está mais frágil, né? Então ele vai ter que aprender a se fortalecer para não receber o impacto dessas energias dos familiares, entendeu? Então não é um processo tão fácil, né? A Rejane colocou, né, uma caminhada ao ar livre, especialmente perto da natureza, é ótimo para a saúde mental e física, é verdade. É, isso mesmo. Né? Os espíritos sempre falam, né? Ambientes de árvores, ambientes com água, né? Eles são muito importantes para esse revigorar, tá? Esse revigorar das energias, né? Que é o revigorar do perispírito, revigorar da mente, revigorar do corpo, né? Tá? Então aqui ele sofria os apelos, né? As energias que vinham da Terra, né? Daqueles que ele amava, que o amam, tal, né? Mas ainda não estavam bem, não tinham superado essa perda, né? Então eles atingiam ele causando inquietação, angústia, mal-estar, né?
Outras vezes, não conseguindo desligar-me dos afetos que deixara na terra, aí é ele com relação à terra. Não é a terra com relação a ele. Aí é ele, né? Quer dizer, ele não conseguindo se desligar dos afetos. É lógico que uma coisa puxa a outra, né? Porque ele recebendo o impacto vibratório dos familiares, ele acaba tendo a tendência a cultivar lembranças que não seriam boas para ele no momento, né? Por mais afetivas que sejam as lembranças, mas que lembrariam ao mesmo tempo do período de doença, lembrariam, né, das vibrações da Terra, e ele precisava nesse momento se desligar para que ele se refizesse, entendeu? É uma questão prática, uma questão objetiva, né? Que tem momentos que a gente precisa esquecer um pouco ali para a gente poder respirar, a gente poder se fortalecer, né? E aí ele não conseguindo desligar-me dos afetos que deixara na Terra, lembrava-me de fatos e situações, diálogos com amigos, que me remetiam ao passado recente, né? Então, detalhes, lembranças, diálogos, pessoas, tal, que faziam ele voltar no tempo ali e rememorar o passado recente. Você vê, eram lembranças afetivas, os amigos, tal, mas que surgiam inconveniente nesse momento. Surgiu naturalmente, porque ato reflexo, né, de lembrar do passado e tal, mas não surgiam como algo que ajudasse o tratamento. Surgia como algo que criasse dificuldades. Você vê aqui na Terra mesmo, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado com a atitude melancólica, né? A gente cultivar melancolia, saudosismo, nós precisamos tomar muito cuidado, os espíritos amigos não gostam muito dessa atitude. Embora eles também rememorem certas coisas que foram boas, agradáveis, positivas, né? Mas, em termos gerais, essa atitude melancólica, saudosista, ela nos remete muito ao passado. E muitas vezes a gente acaba virando um vício a gente ficar rememorando o passado, querendo viver do passado. Isso tira a energia do presente. E até nos remete a tristezas do passado, nos remete a problemas, a várias situações que ficam roubando a nossa energia no presente. Então é muito importante a gente focar no presente e no futuro. O passado, a gente olha de vez em quando só para. É como o retrovisor de um carro, né? Você dá uma olhadinha ali para ver como é que estão as coisas, né? Mas olho na frente, senão a gente acaba trombando, né? Então é assim ao passado, né? O Ailton, pior é que os impactos que ele recebia eram cheios de tristeza e lamentos, exatamente. Como é natural que aconteça nesses casos de morte, né? A gente entende, né? Mas não é fácil para aquele que vai, né? Não é fácil. Retomava mentalmente ao período em que estiver enfermo, passando a acusar recrudescimento das dores e do desconforto que sentir então. Vocês vejam como é que é a coisa, né? Essas simples lembranças que vinham, seja que evocadas pelo pessoal da Terra, seja ele mesmo que acabava lembrando por lembrar, aquilo recrudescia as dores da perna, do corpo, o mal-estar, o desconforto que ele sentia na época. Então, nossa mente é assim. Se você começa a localizar no passado, você traz de volta aquele corpo do passado, aquela dor do passado, aquele sentimento do passado. Esse é o problema, entendeu? Então, para quem está se recuperando lá, começa a lembrar, já começa a voltar as sensações ligadas ao passado. Aí volta a dor, piora de novo, tem uma recaída, né? Então, não ajuda no processo de melhora. Certo, pessoal? Ok, tá ficando claro, tá tranquilo, né? Para vocês aí, tudo certinho. Os amigos, inclusive os médicos, Dr. René, Dr. Henrique, a irmã Clara, faziam-se presentes
e me auxiliavam a vencer essa etapa mais dolorosa da vida no além-túmulo, proferindo orações e transmitindo energias através do passe, né? Então ele estava sendo cuidado ali. Lógico que a família também estava recebendo auxílio. Não faltava auxílio, inclusive família espírita, né? Não faltava auxílio da casa espírita, dos espíritos amigos, né? Mas mesmo assim era um processo mais doloroso, porque é um processo de adaptação, tanto para a família que perdeu a pessoa, né, que tem a ausência física da pessoa, quanto para ele que está numa nova existência também, né? Ok? Então você vê que as preces ajudam muito o passe, ajuda muito. Mesmo para a gente quando perde alguém aqui, né? O auxílio da casa espírita é importante, tomar passe é importante, uma leitura, uma prece, um evangelho no lar, tudo isso deve ser ativado aí, né? Uma noite em que estávamos admirando o céu estrelado e trocando ideias na varanda, onde cada um falava de suas atividades, manifestei o desejo de também fazer alguma coisa, né? Porque tinha uma varanda bonita ali na frente da casa, dos jovens ali. Eles ficavam conversando, né? Sobre várias coisas, um momento de lazer deles, de descanso, né? Como a gente aqui, né? Admirando o céu estrelado e trocando ideias, e ele manifestou o desejo de fazer alguma coisa. Estava sentindo falta de movimentação, né? Aí ele disse, né? Estou gostando muito daqui, contudo sinto falta de movimento. Gostaria de fazer alguma coisa útil, como vocês, né? Certamente aqui ele já estava se sentindo um pouco melhor, né? Já estava com mais condições, né? Eduardo olhou para o Cássio e Marcelo com ar de entendimento e sorriu. Ótimo. Significa que já está bem. Se a pessoa já está pensando em trabalhar, já está pensando em fazer alguma coisa útil, é porque já está melhorando, né? É porque enquanto a gente ainda não cogita, né? É porque a gente ainda está processando outras coisas, né? Que são necessidades mais urgentes, né? Mas aqui ele já está demonstrando vontade de trabalhar, né? Geralmente esperamos que o desejo de cooperar ativamente parta da própria pessoa, uma vez que somente nós mesmos conhecemos as nossas condições íntimas, né? Então eles esperam que parta da pessoa, que cada um é que sabe de si, né? Cada um é que sabe de si, cada um é que sabe das suas condições, né? Então aí eles perceberam que ele já estava melhor, porque ele já estava manifestando outras necessidades, né? Além do mais, o respeito ao livre-arbítrio aqui é uma realidade. Amanhã, logo cedo, se desejar, poderemos conversar com o nosso orientador. Né? Você vê o respeito ao livre-arbítrio. Ninguém vai chegar impondo a ele nada. Oh, tá na hora de trabalhar, hein, não sei o que e tal. Né? Estão esperando que ele manifeste o desejo dele de fazer alguma coisa. Né? É o respeito ao livre-arbítrio. Né? Daquela noite não conseguia conciliar o sono. O quarto, que compartilhava com Cássio, conservava-se no mais absoluto silêncio. Todos já se haviam recolhido. Só eu continuava acordado. Né? E aí é interessante, né? A gente vê o momento de dormir lá no plano espiritual. Alexandre, mas os espíritos dormem. Os espíritos dormem, acordam, né? Trabalham. Eles têm a rotina deles. Lógico que quanto mais próximos da Terra, quanto mais ainda próximos do planeta, da rotina do planeta, da vivência do planeta, das necessidades do planeta, quanto mais estão ainda num nível de evolução, né, específico, como eles estão aqui, né, ainda de uma certa proximidade com a Terra, continuam tendo certas necessidades como na Terra. Então a necessidade do repouso ainda é uma realidade para eles. Para outros espíritos mais evoluídos, não é. Já não é mais a mesma necessidade do repouso.
A alimentação também vai mudando com o tempo. Eles podem ter uma alimentação mais próxima, mais ou menos, né, do que aqui na Terra, mas vai mudando conforme a evolução dos espíritos. Eles vão tendo menos necessidades materiais, vão se alimentando mais das energias, dos princípios solares, do ar, da água, né? Então tem elementos assim que vão mudando com o tempo, tá? Mas o César aqui, ele estava ansioso, né? Estava ansioso, não sabia como é que ia ser a conversa com o instrutor deles lá, né? Então ele ficou tenso, né? Ficou preocupado. Certamente ouvindo meus pensamentos e compreendendo meu estado de espírito, Cássio, que dividiu o quarto com ele, né? Após algum tempo ponderou, está preocupado com a entrevista de amanhã, não é? É, estou tenso e ansioso. Acalme-se, César. O assistente orientador é excelente criatura, como todos os demais. É simples e amável, né? É que aqui na Terra a gente tem uma mania, né, de querer se adiantar tudo, né? São hábitos que a gente traz e muitas vezes expectativas negativas, né? Então a gente fica com medo das coisas. Na nossa insegurança, a gente fica com medo. A gente cria ansiedade, tensão e medo devido à nossa insegurança, né? No plano espiritual também. Lógico que com o tempo vai entendendo que é diferente, que não precisa, que não é um bicho de sete cabeças, que os problemas são solúveis, as pessoas são boas, né? Então é diferente daqui, né? Ok? Ainda assim, fico ansioso. Será que tenho condição de fazer alguma coisa? Cássio acalmou meus receios. Meu amigo, você não será submetido a nenhum teste de competência. Que a gente traz aqui da Terra a ideia de vestibular, de Enem, de concurso. Ah, será que eu tenho condição? Será que eu vou ser selecionado? Será que a minha entrevista de emprego, aquela, tudo é tensão, né? Tudo é ansiedade, né, pessoal? Então é diferente no plano espiritual, né? Pelo menos na região superior, né? Esqueça-se do medo que antecedia as provas na escola. Nossos maiores o conhecem muito mais profundamente do que você possa imaginar e sabem o que pode fazer. A cada dia basta o seu mal, ensinou Jesus, né? Inclusive, né? Tudo leva a crer que os instrutores aqui, os espíritos que o estavam auxiliando, né? Já o conheciam antes dele reencarnar, já eram amigos, já eram companheiros, já eram pessoas sintonizadas já antes da encarnação dele como César. É o que dá a entender ao longo do livro, assim, tá? Então, o retornar para o plano espiritual é um retorno, é um readaptar-se, né? Mas a gente traz essa, essa mania da Terra, né? De queremos tudo controlado e queremos nos adiantar a tudo, né? E temos medo, né? Insegurança com relação a tudo, né? Então, os espíritos conheciam ele já de muito tempo atrás, sabem o que ele pode fazer, né? Então, não era nenhuma prova que ele estaria submetido, né? Não devemos sofrer antecipadamente. Durma tranquilo. Aqui, acima de tudo, somos todos irmãos. E tenho certeza de que você gostará muito do nosso orientador, né? Então, não fica, não tem motivo para estresse, né? Suas palavras surtiram o efeito desejado e, após fazer uma prece, adormeci profundamente. No dia seguinte, logo cedo, Eduardo e eu saímos do abrigo e nos dirigimos para o local onde iríamos encontrar o orientador, né? Então, eles foram lá no dia seguinte para conversar com o orientador deles lá, né? As ruas estavam repletas. Muita gente passava apressada rumo às atividades diárias. Não pude deixar de notar a semelhança com o mundo material, né? Que é o que eu estava falando. Das rotinas, o levantar de manhã, então, os seus trabalhos. Pessoal, nem seria justo
nem seria justo e nem natural que a vida espiritual fosse completamente, absolutamente diferente de tudo da Terra. Não seria justo e nem seria natural, porque nós não mudamos assim de uma hora para outra de concepção, de modo de viver, assim, no estalo de dedos. Só porque desencarnou já muda tudo. Não é assim também. Então, a vida espiritual guarda muita similitude com a vida material, embora as diferenças compreensíveis, né? Mas guarda muita similitude com a vida material. Tá? Até porque é uma região de transição, como o nosso lar é uma região de transição. Né? Você não encontra espíritos super, hiper evoluídos, mas também assim, não é uma região de espíritos atrasadíssimos, né? É uma região de transição, né? Exatamente, concordou Eduardo. Aqui, como na Terra, todos trabalham. Só que na espiritualidade existe uma consciência maior das próprias necessidades e dos deveres que competem a cada um. Né? Que as pessoas que estão em estela azul, elas têm uma compreensão, uma consciência, né? Eles têm uma consciência do seu dever. Né? Os que conseguiram chegar até a região do céu azul são espíritos melhor preparados. Né? O que não acontece na crosta planetária, na Terra aqui, né? Em que muita gente desocupada se aproveita dos que trabalham com seriedade. Aqui os chupins, né, os aproveitadores, aqueles que ficam só, né, se aproveitando do trabalho de outros, né, não encontram campo. Ou melhor, nem vêm para cá. É uma seleção natural devido à condição vibratória. Cada um vive dentro da sua realidade vibratória. E aí a gente encontra a separação do joio e do trigo. Né? Aí muitos os chamados poucos escolhidos, aí é que Jesus, né? A morte física, ela promove essa distinção a cada um segundo as suas obras. Né? Então é uma espécie de seleção, um filtro natural em que muitos permanecem no umbral pela densidade vibratória, pelo egoísmo que se nutriram, pelo orgulho, pela vaidade de que se nutriram, permanecem ali presos, chumbados ao planeta. Enquanto outros, numa condição mais evoluída, conseguem atingir regiões superiores. Tá? E não me refiro aos que não trabalham por falta de emprego, naturalmente. Refiro-me aos que realmente não gostam de serviço e vivem à custa do semelhante. Né? Quer dizer, aqui ele não está falando da impossibilidade de trabalhar, das várias dificuldades. Aqui está falando da má vontade. Né? Que é diferente, né, pessoal? A má vontade. A má vontade que faz com que muitas pessoas permaneçam na dependência, né? E se aproveitando do trabalho de outros quando elas poderiam fazer por sua vez. Poderiam trabalhar, ajudar, nem que fosse em casa, em pequenas tarefas, né? Poderiam ajudar, mas muitas vezes deixam outros ali com mais idade trabalhando, tendo que se desgastar muito para manter a casa, para manter a existência deles, e a pessoa não se move no sentido de ajudar. Às vezes não move um dedo para limpar alguma coisa em casa, para organizar, né? Então, por má vontade, não é por impossibilidade, né? Passamos por conjuntos arquitetônicos de grande beleza, apesar da simplicidade e pureza de linhas, praças bem cuidadas, templos religiosos. Alexandre, mas tem templos religiosos lá no plano espiritual? Tem. Tem por quê? Também por ser de uma região de transição, você tem a expressão das religiões da Terra, você tem no plano espiritual. Alexandre, mas lá eles não descobrem que são todos espíritos, não descobrem que tem vida após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito. Não vira todo mundo espírita? Não, não vira todo mundo espírita. Nem no plano espiritual. Nem no plano espiritual não vira todo mundo espírita. Nós não temos a pretensão.
de transformar todo mundo em espírita só porque foi para a vida espiritual. E ninguém vai sofrer imposição nenhuma nesse sentido. É uma busca natural de cada um, é uma sintonia natural, né? Alexandre, mas como é que vai levar certas ilusões, né, do pensamento lá no plano espiritual? Não. O fato de ter a representação de determinadas religiões no plano espiritual não quer dizer que se mantenham os mesmos equívocos que eram mantidos aqui na Terra, negando a mediunidade, negando a reencarnação. Então as religiões, elas sofrem adaptações, é lógico que todas elas vão caminhando para um propósito comum, um conhecimento mais profundo da vida. Então é lógico que certos conceitos eles vão sofrendo transformações, entendeu? Então você tem catolicismo, as vertentes mais protestantes, você tem, né, o pessoal oriental, você tem essas expressões. Só que elas vão, todas elas, inclusive o próprio espiritismo também tem os seus adeptos no plano espiritual, os espíritos espíritas, como o Divaldo fala, como, né? Porque você tem os espíritos que não são espíritas, né? Ok? Mas são pessoas todas que já estão com uma visão de mundo já aprimorada, de caridade, de fraternidade, de respeito mútuo. E tem muitas pessoas que ainda se sentem muito ligadas, identificadas a determinados credos. Até porque às vezes passaram em várias encarnações com a mesma religião, com o mesmo contexto. Então elas não conseguem de uma hora para outra se imaginar fora daquele contexto. Então isso é respeitado na vida espiritual, tá? Como aqui na Terra a gente tem que respeitar, né? E a pessoa que nos procura na casa espírita, embora tenha outros credos, é bem recebida, né? Só que logicamente para que possa aprofundar, ela precisa estudar o espiritismo, precisa reformular conceitos, se quiser aproveitar o que o espiritismo traz de diferente, né? Senão vai ficar com as concepções que traz dentro de si e não vai aproveitar as idas da casa espírita e os livros que lê, os estudos que participa, tá? Então é diferente, ok? Embora existam também, mas é diferente, certo? Estamos chegando e é ali o nosso departamento. Logo estávamos percorrendo os longos corredores de acesso a uma infinidade de salas amplas e confortáveis, né? Numa sala de espera, Eduardo dirigiu-se a uma senhora que fazia as vezes de secretária, expondo-lhe a razão por que estávamos ali e a necessidade de falar com o assistente. Com bonomia, a senhora respondeu: "O assistente os aguarda, podem entrar." Surpreso, pois não esperava tal facilidade, entramos na sala. Talvez o César esperasse ficar, né, ficar esperando lá horas para ser atendido, né? Mas aí está já uma diferença também no plano espiritual, né? A organização, respeito aos outros, né? O recinto, muito claro e arejado, era simpático e acolhedor. Na decoração, percebia-se bom gosto e singeleza. Como de resto era tudo o que já tinha visto no plano espiritual. Os móveis eram práticos e funcionais e as cortinas alvas e transparentes. Agitavam-se à brisa matinal, descortinando o verde do jardim lá fora, né? Sentado atrás de uma mesa, um senhor de meia idade nos recebeu, risonho. Ao olhar daquele homem, cabelos grisalhos, expressão suave e serena, olhos claros, senti uma emoção profunda, né? Senti uma emoção profunda, né? Porque já reconhece, né? De certo modo, né? A gente vai ver o porquê, né? Ok, vamos lá, né? Lembrava-me de tê-lo visto algumas vezes em meu quarto de doente, quando encarnado. Você vê, ele lembrava do período que ele estava doente de tê-lo visto na mediunidade dele, né? O César, principalmente a mediunidade advinda da doença, do enfraquecimento do corpo, de uma emancipação maior
da alma com relação ao corpo, né? Então, muitas vezes a mediunidade vai aflorando e os doentes vêm, médicos, enfermeiros, né, parentes, e passa a ter essa convivência ali espiritual, né? Ele começa a estar mais para lá do que para cá durante a doença, né? Então ele lembrava de tê-lo visto já esse senhor durante o período de doença, né? Levantou-se cumprimentando-nos. Sejam bem-vindos, eu os aguardava. Eduardo apresentou-me. César, este é o nosso orientador, assistente Mateus. Acho que já nos conhecemos, só não sabia o seu nome, murmurei. Porque ele lembrava, né, da imagem dele. É verdade. Como está se sentindo aqui na nova vida, César? Perguntou-me ele. Muito bem, não sei como agradecer a gentileza de todos. Demonstrando a necessidade de aproveitar o tempo, o assistente entrou logo no assunto, considerando. Estou a par do que os trouxe aqui. Deseja fazer algo de útil, não é? Disse dirigindo-se a mim. Sim, estou recuperado e gostaria de trabalhar, colaborando em algum setor em que pudesse ser de alguma utilidade. Né? Queria trabalhar, né? Que bom, né? Muito bem, normalmente iniciamos por um curso em que os recém-chegados possam se informar de tudo o que se refere à vida no além-túmulo, preparando-se para futuras tarefas. O que acha? Né? Quer dizer, nada mais justo do que começar estudando, né? Nada mais justo do que fazer um curso preparatório, né? Entender melhor ali o contexto, a cidade, né? Compreender ali as regras, o funcionamento, né? Um curso de adaptação, de preparação ali ao trabalho, né? Então, nada mais justo, né? Que bom. O que acha? Perfeito, gostaria muito. Ótimo, então Eduardo encaminhará para o curso de preparação para iniciantes, que é ministrado todos os dias pela manhã. Né? Legal, né? É que nem a gente aqui, só não é todo dia. Aqui é toda noite quase, né? Agradecemos e despedimos-nos, dirigindo-nos a uma outra sala mais adiante, onde me matriculei no referido curso. Né? Cheio de contentamento, ganhamos a rua novamente. Estava tranquilo e aliviado. Todo o medo que sentira na noite anterior havia desaparecido. Percebi que na espiritualidade tudo se faz sem traumas, com simplicidade. Entendi a observação de Cássio quando afirmara aqui, acima de tudo, somos todos irmãos. O conceito de fraternidade na vida espiritual ele é mais vivido, né? Ele é mais sentido e vivido na sua integralidade, né? Nós temos que fazer isso na matéria também, né? Aí nós acabamos por hoje, pessoal, não é? Hoje nós já estamos quase na hora também. E aí semana que vem nós continuamos aí com o capítulo 8, né? E assim vai, conforme a gente for caminhando nos capítulos, vocês vão perceber que vai começar a ficar mais interessante a história, mais complexa, né? Vocês vão perceber coisas muito interessantes aí na história, tá? Quem não leu, quem já leu, vai relembrar e a gente vai poder dar informações adicionais, tá? Então a gente está aquecendo ainda. A história vai se desenvolver muito ainda, tá? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Lembrando que esses estudos, eles ficam no Facebook, se o Facebook não tirar, mas eu já vou postando no YouTube, tá? Eu acredito que o último eu ainda não postei, mas eu vou postar o último e esse também, que são os dois últimos que fizemos, né? Na sequência, o sexto e o sétimo, tá? E aí a gente coloca no YouTube, na playlist lá. Então vocês podem depois procurar lá que quem precisar vai estar lá, tá bom? Quiser passar para alguém também, né? Compartilhar para alguma pessoa, tá bom? Então vamos lá, né? Senhor Jesus, te agradecemos por mais este estudo, pela convivência sadia, agradável, positiva, em que todos nós podemos logo cedo nos alimentar dessas vibrações, desses pensamentos elevados a céu azul, elevados na frequência dos amigos espirituais. Que a cada dia esses estudos funcionem como
um verdadeiro bálsamo sobre as nossas necessidades espirituais, para que nós nos fortaleçamos mais e mais e consigamos caminhar passo a passo para a estruturação da nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual, saúde vibratória e também a saúde na nossa convivência. E que a tua luz, Senhor, nos ilumine para mais um dia, para mais uma semana, e que nós tenhamos muita lucidez, muito amor e muita paz dentro de nós. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, tenha um excelente dia. Tá? Hoje à noite a gente não tem estudo, mas aí na quinta-feira, amanhã, às 20 horas, a gente vai estar juntos novamente, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.